Muito bem, então vamos aqui para a parte final da nossa revisão. Então, estávamos aqui na primeira, vamos para a segunda questão da revisão, né? Então, aqui nessa segunda questão, é um trecho do livro do José Afonso da Silva. Significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. Sobre o princípio da supremacia da Constituição tratado no texto, é correto afirmar que, vamos lá, letra A superioridade formal das normas constitucionais em relação às demais normas do sistema jurídico existe tanto nas constituições rígidas como nas flexíveis. Não, né? A gente viu que a supremacia e a superioridade formal e tal, elas são típicas de uma constituição rígida, né? Então, a gente vai encontrar aqui a resposta na letra, vamos ver, letra B, a rigidez constitucional que decorre da maior dificuldade para a alteração de seu texto em comparação com o das demais normas do sistema jurídico, não guarda relação com o princípio da supremacia, é o contrário, né? Ela guarda toda a relação. C, somente no caso de rigidez constitucional pode-se falar em supremacia da Constituição, em virtude da hierarquia formal entre as normas constitucionais e infraconstitucionais. Letra C está certa, né? E vamos então à terceira questão. Explique com base na doutrina do direito constitucional e com as suas palavras as espécies de supremacia da Constituição formal e material. A gente viu isso aqui, né? A supremacia formal trata da questão da forma pela qual ocorre essa supremacia. Nesse ponto de vista, a supremacia da Constituição se manifesta pelo fato de que a Constituição serve de base para a construção das outras normas, das leis, dos decretos, das emendas constitucionais. E aí aparece aquela nomenclatura norma normarum, né, que seria norma que cria norma. Então, do ponto de vista formal, a Constituição serve de base, né, com as suas formalidades, para que haja a criação das outras normas inferiores a ela, ou até das normas que vêm para substituir o seu texto, como é o caso das emendas. Do ponto de vista material, aí temos a superioridade que a Constituição traz em relação tanto às condutas do Estado, quanto às questões de condutas individuais e coletivas das pessoas. Então, a supremacia da Constituição se manifesta de maneira material, quanto ao seu conteúdo, no que diz respeito à necessidade de a obrigatoriedade, né, de condutas por parte do Estado e por parte também dos cidadãos, das pessoas, né? Então, é dessa maneira que se manifestam as duas formas de supremacia, as duas espécies, né, supremacia formal e material. E a quarta questão trata da outra distinção formal e material, que é da inconstitucionalidade. Oi. Por favor, repita qual a alternativa correta da segunda, que a minha internet caiu, aí eu voltei e o senhor já estava na terceira. Ah, tá. Foi a letra C. Obrigada. Nada. Letra C. E aí a quarta questão, para explicar as espécies de inconstitucionalidade formal e material. Aqui também a distinção quanto à forma e ao conteúdo, e a gente viu isso aqui também, que no caso da inconstitucionalidade formal, nós temos aí a questão de que a norma, né, seja lei, seja o decreto, seja a emenda constitucional, ela desobedeceu a alguma formalidade prevista, né, pela Constituição para que essa norma seja criada. Então, pode ter sido uma desobediência na fase da iniciativa, na fase do processo legislativo em si, ou até lá na questão da sanção presidencial. Então, em qualquer das fases aqui, né, pode ter havido alguma desobediência, alguma formalidade, e isso gera a chamada inconstitucionalidade formal. Já no caso da inconstitucionalidade material, nós temos aí uma norma, né, seja uma emenda, uma lei ou um decreto, que desobedece a alguma questão de conteúdo. E aí eu dei até o exemplo, né, de uma lei que, por exemplo, trouxesse lá a pena de morte como regra para o Brasil. Se a Constituição proíbe a pena de morte, não pode vir uma lei que venha a prever algo totalmente que é o contrário do que está previsto na Constituição. O que pode acontecer aqui, em relação àquelas questões de eficácia e tal, né, da decisão, no caso da inconstitucionalidade formal, essa norma ela perde sua validade completamente, ela é nula, né?
e os efeitos são retroativos, são ex tunc, né? Retroagem até o início da vigência dessa norma. Já no caso da inconstitucionalidade material, pode haver a nulidade completa, né? Se toda a lei, por exemplo, está contra a Constituição, mas pode haver a chamada inconstitucionalidade parcial, em que trechos da lei, por exemplo, alguns artigos da lei, vão desobedecer à Constituição e outros vão obedecer. Então, a parte que está de acordo com a Constituição é mantida e a parte que vier contra a Constituição vai ser retirada. Lembrando que o Supremo não pode, né, fazer aqui a declaração de que devem ser retiradas palavras, expressões soltas, né? Tem que pedir para tirar o inciso, o parágrafo, o artigo por inteiro, né? E aí chegamos à terceira atividade, em que temos, nos termos da doutrina, normas constitucionais de organização. Aí isso trata, né, daquela definição que o Rui Barbosa já tinha dado e que depois seguiu-se pelo Ponce de Miranda e José Afonso da Silva, já sobre a classificação das normas constitucionais. Então, normas de organização são as regras que objetivam a criação, estruturação e ordenação dos órgãos públicos. Precedem todas as demais porque as regras dessa natureza disciplinam a própria criação e aplicação das normas de conduta. Essa é a alternativa correta, né? Então, a definição de normas de organização, que são, no caso do Rui Barbosa, não autoexecutáveis, no caso do Pontes, não bastantes em si, e no caso do José Afonso da Silva, normas programáticas, ou seja, de eficácia limitada e aplicabilidade diferida. Então, esse é o caso aí da letra A, que define as normas de organização, certo? Na segunda questão, vem 3 normas da Constituição. Então, vamos ver cada uma delas na ordem. Primeira norma, o artigo 5º, inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Esse é um caso de norma de eficácia contida. Se houver lei que obrigue a gente a colocar digital lá, faça a identificação criminal, que é pela digital, ou por outra forma, exame de DNA ou qualquer outro exame, isso vai ter que ser cumprido. Mas se não houver lei que obrigue a gente a se identificar de maneira criminal, então nós, pessoas brasileiras, não teremos essa obrigação, né? Já que a determinação constitucional é clara de que não seremos submetidos à identificação criminal, a não ser que exista alguma hipótese prevista em lei. Se não houver, continuaremos mantendo o nosso direito de não fazer a identificação criminal, certo? Segunda norma, artigo 18, parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Norma de eficácia plena, né? Até antes de 88 já existia Brasília, então, desde o início da vigência da Constituição, Brasília já é a nossa capital. Então, norma de eficácia plena. E a terceira é o artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre, inciso 7º, grandes fortunas, nos termos de lei complementar. É um caso de história da carochinha, né? Imposto sobre grande fortuna no Brasil, faça-me rir. Rico pagando imposto no Brasil é uma piada, né? Não tem essa norma, claro, né? Não tem essa determinação e nunca existiu essa lei. E se continuarmos nesse caminho, jamais existirá, né? Em que os ricos estão governando para os ricos. Então, é norma de eficácia limitada. Se não tem lei, não tem como aplicar, não tem como produzir efeitos essa norma. Na sequência aí, a alternativa, a única que se encaixa é a letra E. Contida, plena e limitada, né? Na ordem aí respectiva das normas, certo? Então, a primeira, norma de eficácia contida. Segunda, norma de eficácia plena. Terceira, norma de eficácia limitada, certo? Na terceira questão, explicar os conceitos de eficácia e efetividade. Aí são as diferenças, né? Eficácia jurídica trata da questão teórica, né? Que a gente viu bastante nessas teorias. E aí tratamos da possibilidade de produção de efeitos da norma. Já na efetividade, tratamos da produção de efeitos da norma nos casos, né? Nas situações reais. Então, aí trata-se realmente da repercussão na vida real das normas, né? Aquela história da lei, da norma que pegou ou não pegou. Isso trata da efetividade. Então, a efetividade trata dessa repercussão social, né, da norma, como essa norma constitucional tem produzido efeitos
a nível da realidade, né, das condutas do Estado e das pessoas, dos cidadãos. E a quarta questão, qual deve ser o poder considerado o principal guardião da Constituição, levando em consideração o que afirmaram Alexander Hamilton e Hans Kelsen? Nesse caso, a resposta é uma só, poder judiciário, né? Porque os dois defenderam o poder judiciário. Agora, a forma de defesa é que é diferente. Para o Alexander Hamilton, qualquer juiz, que seria o controle difuso, né? Então, qualquer juiz, desde o juiz de primeira instância até o ministro da Suprema Corte, poderia defender a Constituição. Já na visão do Kelsen é diferente. Teria que haver um tribunal específico para tratar dessas questões, que seria o Tribunal Constitucional. Né? Então, na visão do Kelsen, seria o controle concentrado. Só um órgão do Poder Judiciário poderia tratar dessas questões, poderia defender a Constituição, que seria o Tribunal Constitucional, como aconteceu na Alemanha, na Áustria, e como hoje no Brasil a gente tem o Supremo Tribunal Federal. Mas, como a gente viu, a postura do Brasil é diferente, né? O Brasil adota o controle misto, faz uma mistura aí entre o modelo do Kelsen e o modelo do Hamilton. Então, nosso controle pode ser difuso e também pode ser concentrado. Certo? Então, são essas aí as respostas das nossas questões. Já chegamos, né, ao final, são 8h20. Então, vamos encerrar por aqui. Espero que essas explicações aí das questões tenham ajudado a clarear um pouquinho mais as ideias de vocês. Continuem estudando, revisem o conteúdo, né, até quinta-feira. E aí, quinta-feira, eu entro aqui um pouquinho mais cedo, faltando 5 minutinhos para 8h30, 8h25 eu já estou entrando para dar as explicações básicas da prova, mas vocês já fizeram aí o exercício pelo Google Forms, já vão saber como fazer, né, quem está aqui na revisão. Então, já fica mais fácil para vocês, tá certo? Então, a gente se vê na quinta-feira, às 8h30. Boa noite, gente. Bons Boa noite, estudos. professor. Boa noite. E até quinta-feira. Boa noite, professor. Professor. Tchau, gente. Professor. Oi. Desculpa, eu não entendi, é que eu acabei de entrar. A prova não vai ser aplicada agora? Não, a prova é quinta. Hoje é a revisão. A revisão terminou. A prova é quinta-feira, como tinha sido marcado. Meu Deus, então eu perdi a revisão. A prova é quinta-feira? Quinta-feira, tá? Essas questões que você passou Não, agora... peraí, você é aluna do sexto ou do segundo? Que ainda estou terminando a aula do segundo período aqui, viu? Peraí, calma aí. Ah, sim! Espera que eu já volto. Perdão. Espera que eu já volto, que eu estou terminando a aula do segundo período. Tá? Ai, A prova de consumidor é agora. Deixa eu só terminar aqui que eu já volto. Ok, tchau, obrigada. Tchau, até já.